Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma live para nós termos a nossa conversa sobre alienação parental. E aí, você sabe o que é alienação parental? Você já praticou alienação parental? Quando você ouve essa expressão, qual o sentimento que vem? É de alegria ou tristeza? E aí, você, quando criança ou jovem, você ouviu aquelas perguntas assim: você gosta mais do seu pai ou da sua mãe? Quem que é mais inteligente? Seu pai ou sua mãe? Perguntas chatas, não é? Eu ouvi algumas perguntas assim e nem sempre eu gostava de responder. Quando você crescer, você vai ser igual ao seu pai ou igual à sua mãe? Será que essas perguntas, elas interferem na vida de uma criança depois de adulta? Será? Ah, Rose, que nada. Bobagem, tudo passa. O passado passa? Interessante. Essas perguntas e alguns casos nós vamos estar aqui conversando com a doutora Débora, que de uma forma tão maravilhosa, deixa eu ir acenando para vocês aqui, até a nossa convidada chegar, e de uma forma também humana, que é o mais importante, não é? Nós tratarmos desse assunto e Alcineia, estou tentando acenar aqui para você, Alcineia. E vocês vão aproveitando e já vão compartilhando essa live. Aquela pessoa que vier assim na sua cabeça, aproveita e já compartilha com ela. Porque afinal de contas, nós sabemos que más notícias é o que mais tem por aí, não é? Não precisa da gente compartilhar porque chega. Agora, informação segura, não é? Para nos levar a expandir a consciência, para nos levar a ter dias melhores, para nos levar a ter lares melhores. Não é todo dia que tem. Então aproveita enquanto a doutora Débora está chegando, vai aí compartilhando com aquela pessoa que você está lembrando, né? Quem que não tem, nesses dias de hoje, principalmente, uma família que está aí vivendo situações dificílimas, não é verdade? E aí vocês já podem colocar aqui para mim, não é? O que vocês sentem? Escreve aqui para mim quando vocês ouvem essa palavra alienação parental. O que vocês sentem? Vocês se sentem bem? Vocês se sentem confortável? Vocês se sentem livres quando vocês ouvem essa expressão? Escreve aqui para mim. Vocês que estão aqui nessa live, já teve algum caso? Vamos aceitar a doutora Débora aqui, para ela já entrar aqui.
para conversar, não é? Doutora Débora maravilhosa, bem-vinda! Que delícia! Deixa eu só acertar aqui para ficar bonitinho. Deixa eu acenar para esse povo maravilhoso aqui. Gente, hoje nós estamos aqui, São Paulo e Minas Gerais. Olha que dobradinha maravilhosa! Que delícia! A Gente, tecnologia nos permite isso, né, Rose? não é? Que coisa boa, tá? Gostoso. Olha que tanto de coração para você, Débora. Olha só, que lindo isso daí, né? Como é que, Pois como é, é. como é que tá Santo André? Eu moro em São Paulo, né? Mas Ah, trabalho lá em Santo André como procuradora. Mas hoje está gostoso o tempo, tá muito seco, né, Rose? Eu não sei aí, mas aqui tá muito muito. seco. Muito, É, muito. muito É, tá seco. geral, tá geral. Aqui tá muito calor, né? Nós enfrentamos um frio diferenciado aqui e logo em Hum, seguida, nós estamos no inverno, um inverno sim, quente. É. E aí bem seco, né? Mas tá aqui. tudo bem. Vamos Pois, caminhando, né? pois é, a gente se adapta, né, a todas as estações. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Ô, Débora, eu já iniciei aqui a nossa live, fazendo aqui, É, inclusive, algumas colocações, fazendo algumas perguntas para levar algumas reflexões, não é? isso, Porque eu, isso. como a gente tem conversado tanto, e eu vou acenando aqui para vocês, viu, gente? Vocês são muito bem-vindos. Aproveita aí, vai compartilhando. Porque coisa boa, né, Débora? A gente tem que compartilhar coisa ruim, já tem demais, já tem demais. Pois é. E, É. e nós precisamos de pessoas, sabe, com informações, não é? Porque o que tem de desinformação por aí é demais, Verdade. não é? É, é. Então, E é um aproveita. tema tão importante, né, Rose, que precisa ser divulgado, né, para que haja uma conscientização dos atos de alienação parental. Então, é um tema bem importante. Então, você falou algo sensacional. É, pouquíssimas, e até mesmo, né, pessoas que têm uma certa instrução, e quando nós vamos conversar, e fala assim, ah, não é bem desse jeito não, a coisa não funciona bem assim, não é? Então, para a gente Sim. começar, vamos então explicar. Débora, o que é a tal da alienação parental? Então, esse nome parece um pouco esquisito, né? É, Alienação parental. Mas o que aham, seria isso? É aham. uma interferência psicológica no filho cometida pelos pais, pelos Hum, avós ou até mesmo por aquelas pessoas que têm a guarda, a autoridade ou a vigilância perante a criança ou adolescente. São atos cometidos por essas pessoas em face dos filhos. Os atos de alienação parental, eles estão disciplinados na lei número 12.318, tá? Que entrou em vigor em 26 de agosto de 2010. Ou seja, amanhã ela estará completando 21 anos. Ô, Já é, Débora, ô, Débora, é, deixa. Então, veja bem, deixa eu entender. Quer dizer que você falou comigo que não é só pai e mãe? Quer dizer não que é só pai, não. Não. Avós também cometem atos de alienação parental, assim como tios aqueles também? Tios também? tios, Entra? tios não, não, Não? não, Ah, tá. não. A não Só. ser que o tio tenha, por exemplo, a guarda da criança, alguma autoridade perante a criança, né? Tá. Ou aí sim, aí nesse caso sim, tá? Ok, ok. Aqueles responsáveis que Muito têm a bom. guarda, a tutela, né? É, uma vigilância, uma autoridade perante a criança, sim, também comete esses atos. Ótimo.
Excelente. E outra coisa curiosa também que você está trazendo, né? Que 20 quantos anos essa lei? 21 anos vai fazer amanhã, né? 26 de agosto. Ué, Ela é muito novo, 2010? porque nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que fez aí Sim. 30 eu tenho até anotado porque eu lido muito com ele. Ele é de 90. Na época eu fazia direito. Olha para você ver. Olha, Né? Eu fazia, foi uma discussão e tanto. E olha para você ver, e lá é previsto acerca da dignidade da criança, quer dizer que não foi suficiente. sim, sim. E infelizmente também, Rose, o que aconteceu com a pandemia? Esses atos de alienação parental, eles aumentaram, Muito, né? né? Por conta do convívio em casa, né? Então houve o isolamento social, mas por outro lado tem aquele convívio mais restrito dentro de casa. Então esses atos foram muito, muito grandes, assim, né? E Uhum, nessa época de pandemia. E se trata dessa interferência psicológica. Então, é muito sério isso. Né? É muito. muito sério. Uhum, E é importante, que nem eu comecei a live falando, da conscientização desses atos de alienação parental. Para quê? uhum, Para que assegure a integridade psicológica e emocional da criança e do adolescente. uhum. Porque ele E está em formação, né? Né, Débora? sim, sim, sim. E muitas vezes os pais ou aqueles que têm, né, a autoridade perante a criança não percebem que estão cometendo esses atos. Porque eles são muito comuns e no dia a dia vira hábito, né? Então é complicado. Uhum, Mas e qual que é a finalidade da lei? uhum, Combater estes atos, tá? De uhum. alienação parental. Porque normalmente o genitor, ele quer que o filho repudie, odeie o outro genitor, né? E aí passe a afastar do outro genitor. Então, ele comete esses atos com essa finalidade, para que o filho Uhum. passe a odiar, repudiar o outro genitor. É E nós tipo, sabemos. desculpa, Débora, é tipo assim, né? Eu gosto de ilustrar que o filho, ele fica como se fosse uma moeda de troca, não é isso? Isso. Infelizmente é isso que acontece. É isso que acontece. Uhum. Assim, é interessante que a alienação parental, as pessoas acham que ela acontece somente nos casos em que houve a dissolução do casamento, né, ou da união estável, enfim. Mas não. Ela acontece também durante a relação conjugal. Explica melhor. Como assim? Porque, por exemplo, qual que é a finalidade? A mamãe, né, quer que o filho passe a odiar o papai porque o papai se separou dela, por exemplo, né? Construir uma outra Hum, família. Então, a mamãe vai falar mal do genitor, não vai deixar a criança conviver com ele, né? Só que os atos de uhum. alienação parental, eles também são cometidos durante a relação conjugal. Então, marido e mulher casados, ou companheiros em união estável, enfim, também são cometidos esses atos. Não Entendi. é só em caso de divórcio ou separação, entende? Ô, Débora, então, vê se eu estou até entendendo. Eu vejo que a importância do que nós estamos fazendo aqui é Sim, gigante, porque a prevenção é sim, fundamental. Porque sim. quando chega no judiciário, o estrago está feito. Uhum. Sim, sim. Não é E isso? é um estrago psicológico para a criança e para o adolescente, né? E muitas vezes ele leva isso para uma vida adulta, para os relacionamentos, né? Nós Aham. vemos crianças, por exemplo, com sérias consequências emocionais, depois Hum,
que pode gerar dificuldades no aprendizado, dificuldades no relacionamento na escola, uma eventual irritabilidade, agressividade, Uau! Uma obesidade, por exemplo, que não se sabe a causa, insônias, né? Problemas de insônia. Aí até uma tristeza profunda, uma depressão. E isso pode ser causa de uma alienação parental, né? Claro que tudo isso é averiguado, enfim. Mas é muito triste pensar, né, que a criança e o adolescente sofrem isso dentro de casa. E com pessoas que ele ama, porque veja, Rose, ele ama o papai e a mamãe. Né? Sim, ama. Então, assim, e até se a gente pensar assim que nós somos 50% papai, 50% mamãe, né? Todas as nossas células, a nossa constituição. Então, quando você fala mal do outro genitor, né? Por exemplo, a mamãe está falando mal do papai, a criança entende que metade dela não tem valor. E isso é inconsciente, tá? Não estou dizendo que a criança vai entender. Não, ela não entende. Isso é inconsciente. Mas ela sente que, puxa, né? Não tem valor. E difícil depois fluir na vida com um sentimento desse, né? Eu vou contar um caso que está me ocorrendo aqui, Débora, de uma conhecida, ok? E vou fazer os outros links aqui, tá? Mas essa conhecida é o seguinte, depois de muito tempo, eu a encontrei, mas ela sempre teve um relacionamento com muitos conflitos. E desse relacionamento nasceu um filho, ok? Que hoje deve estar aí com uns 10 anos. Olha o curioso. Ela é fruto de uma traição proveniente lá da mãe, um triângulo dramático, ok? Ela vem disso, ok? Pois bem, então, ela se envolveu também num triângulo dramático, da onde nasce esse filho. E aí, ela então, quando descobre, né, a tal traição do pai da criança, ela cheia ali de ódio, de mágoa, ok? Resolve partir para onde? Judiciário. Judiciário, eu quero justiça. A justiça, não é? Sim. Na verdade, o recheio dela é o quê? É a vingança, né? Nós sabemos disso. Mas ela ali, naquela fala comigo, era o seguinte, Rose, olha, os meus advogados, eles já entraram com tanto processo, eu já pedi tudo que tem direito, eu já pedi. Eu vou fazer da vida dele um inferno, enquanto vida eu tiver. Olha isso. É triste, né? Porque são mágoas, ressentimentos que ela guarda, né? E que ela não consegue, de alguma forma, superar isso. Mas, infelizmente, a criança não tem nada a ver com isso. Sim. A criança não tem nada a ver, né? E é muito comum isso, né, Rose? Infelizmente, muito comum. Muito comum. Por mais que é interessante, porque por mais que o judiciário resolva, existe ali uma decisão judicial, o conflito permanece, concorda? Sim, aqui, a Denise está até colocando, a advogada, nossa colega, que história triste. Doutora Denise, querida, tem muitas histórias, mas são muitas histórias terríveis, não é? Inclusive, nós temos aqui algumas perguntas que chegaram, né? Só que provavelmente o tempo aqui eu observei também
que as demandas aqui... Eu fui surpreendida e você também, né, Débora? Então, nós acreditamos que nós vamos precisar até mesmo ampliar, fazer mais uma outra live, e nós até... e estarmos falando um pouco mais, porque tem muita dúvida e muita dor, não é? Sim, sim. E aí, o que acontece? Eu observo dentro da via dos meus atendimentos que muitos abusos que ocorrem com mulheres, tá? Isso aqui é uma observação minha. Essas mulheres, uma boa parte, elas estão vindo de alienação parental. Na família de origem, você diz. Na família de origem. É comum, né? Muito comum. E aí, Débora, eu até... Interessante também, uma outra coisa comum, Rose, são essas vítimas de violência doméstica, né? Em que as crianças também são vítimas de alienação parental. Sim, perfeito. Muitas vezes uma coisa é consequência da outra, sim. Sim, porque olha para você ver, vamos fazer aqui um link, e aí eu vou até te sugerir, eu vou trazer aqui uma pergunta, e eu acho que eu vou até usar aqui, porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras, e eu vou montar aqui para facilitar, vou pegar até os nossos bonequinhos da constelação, né? Olha só, quando nós estamos falando aqui, a violência doméstica, não é? Na pandemia, a pandemia, na verdade, ela colocou uma lupa. Ela colocou uma lupa em tudo aquilo que já acontecia. Certo? Sim. Eu sempre estou repetindo isso. Pois bem, quando você traz aqui que essa lei, ela fala acerca da violência psicológica praticada em relação a essa criança, nós temos ali a Lei Maria da Penha falando da violência psicológica em relação àquela mulher. Sim. Olha que curioso. Por isso que é interessante fazer esses links. E aí você vem, olha isso, vem aquela menina, tá? Que lá, naquela relação de violência dentro de casa, não é? E ela fica ali, ela não tem muitas das vezes a identidade solidificada, porque ora ela olha para um pai, ora ela olha para a mãe e está no meio daquela confusão toda, não é? Ela fica ali. E aí ela cresce e ela vai se relacionar. Sim. E ela, por vezes, ela vai o quê? Repetir o que aprendeu. Sim. E vai o quê? Infelizmente. Exatamente. Aí, Débora, eu tenho um caso aqui, nós temos aqui, eu anotei, mas tem um caso aqui que eu acho que ele é muito interessante, e eu vou repassar ele para você, e eu vou colocar aqui para facilitar e gostaria que você falasse. Tá. Rose, antes de a gente falar desse caso, eu posso citar os exemplos de alienação parental? Deve, por favor. Fica mais fácil para o pessoal, para os ouvintes perceberem o que se trata mesmo. Pode ser? Por favor, claro. Então vamos lá, os atos de alienação parental. O que seria isso, né? Já falamos do que se trata, a finalidade da lei e as condutas são assim, a lei tem um rol exemplificativo, tá? Então pode haver mais condutas, aí é caso a caso, o juiz que analisa. Né? Normalmente são casos em que há também uma perícia, um estudo psicológico, biopsicossocial. Então, a equipe multidisciplinar também para analisar o caso, né? Isso judicialmente. Mas vamos lá. As condutas são as seguintes. Falar mal
do outro genitor, de forma, claro, de forma recorrente, né? Então, ai, o seu pai não presta. Ai, a sua mãe é uma burra. Né? Então, assim, dificultar a convivência do outro genitor, né? Então, por exemplo, eu já vi um caso, Rose, em que é um divórcio, né? Então, existia ali a guarda compartilhada, mas a criança morava com a mãe, residia com a mãe. Então, o pai alternava, assim, a cada 15 dias, os finais de semana, para ter aquele período de convivência. Então, no final de semana, a criança devia ter por volta de uns 4, 5 anos. No final de semana, que era pro pai, né, do pai, participar ali, levar para passear, coisa e tal, o que a mãe fazia? Ia viajar. Arrumava uma festa, uma viagem, o pai chegava lá e cadê a criança? Não tinha ninguém na casa. Daí, no final de semana seguinte, que não era o final de semana dele, a mãe aprontava a criança, fazia uma mochilinha, a malinha, o carrinho, o bichinho de pelúcia. Olha, esse final de semana você vai ficar com o papai, esse final de semana é do papai. O papai não vinha. Mas o papai não vinha porque não era o final de semana dele. E como que fica essa criança? Aí ela fala, papai tá vendo? O papai não presta. O papai nem quer saber de você, ele nem te ama, ele nem gosta de você. Imagina como fica a cabeça dessa criança. Né? Nós temos também uma outra conduta que é você mudar de local, de domicílio, sem motivo justificado. Né? E sem avisar o outro genitor também. Tirar a autoridade parental do outro genitor. Lembrando que os avós também podem cometer e aqueles que são responsáveis pela criança ou adolescente. Uma outra conduta é omitir informações da criança. Por exemplo, da vida escolar, alguma doença, alguma coisa que aconteceu. Então, omite essa informação para o outro genitor. E aí, o que passa na cabeça da criança? O papai ou a mamãe não gosta de mim, não sabe o que está acontecendo, não sabe que eu estou doente, né? Quando, na verdade, a informação foi omitida. Nós temos casos também de mudança de domicílio, já falei, né? E também realizar falsas denúncias. Também é um caso muito sério, muito grave. Realizar falsas denúncias, tanto de violência, de agressão, abuso sexual, né? Então, às vezes, também chama conselho tutelar e não é nada. É claro que suspeitas, elas devem ser, sim, averiguadas. Né? Então, muitas pessoas até criticam esse inciso da lei, entendem que porque precisa mesmo averiguar e se a denúncia não se confirmar, não significa também que não teve indício. Né? Então, nesse ponto, a lei é criticada. Porque alguns entendem que ela pode dar margem à pedofilia, enfim, abusos sexuais. Então, esses são os exemplos, assim. Denegrir, de modo geral, né? A finalidade é essa, com que a criança e adolescente passe a repudiar, odiar e, consequentemente, se afastar do outro genitor. Bem-vindo, Whindersson. Débora, deixa eu te falar. Você tocou num ponto que eu gostaria até de ressaltar aqui, porque é tanta coisa para se falar, não é? E que eu tenho certeza absoluta que muitos que estão aqui, como o querido Whindersson, que acabou de entrar, que inclusive trabalha também com famílias, e que inclusive precisa dessas informações, porque quem trabalha é que sabe desses detalhes, não é?
E depois, no final, eu até quero que você fale a respeito, porque você trabalha com grupos também, não é assim? Dando assessoria, não é? Explicando, mentoria, palestra, nós vamos falar sobre isso. Mas eu gostaria que você explicasse um pouco mais, porque nós estamos vivenciando uma situação atípica que boa parte das crianças estão sob a autoridade de avós. Sim. Não é? E não propriamente do pai ou da mãe. Isso. Que, né? Muitas das vezes, até mesmo lá fica definido no judiciário, não é? Vamos chamar assim, lá no papel, para ficar fácil para todo mundo que está aqui entender. Às vezes é até PJE, mas vamos falar assim. No papel, está lá legalmente pai e mãe. Mas no dia a dia, na hora que a coisa está pegando, quem é que está dando a comida, quem é que está ali, não é? Cuidando, muitas das vezes é o avô, ou a avó que está ali disponível. Sim. Certo? E aí, esse avô ou essa avó, muitas das vezes, não é? Fica ali chateado com aquela situação, e aí começa, porque sua mãe te largou. Porque sua mãe está com outro. A sua mãe não te ama, a sua mãe não tá nem aí para você. Eu queria que você falasse disso, porque... Pois é uma situação, infelizmente, muito comum, muito recorrente, né, Rose? Que às vezes a pessoa até não tem a consciência que está causando tanto prejuízo psicológico e emocional para a criança, né? Infelizmente é algo cultural. Nós vivemos numa sociedade assim. As pessoas não sabem separar, né? E a criança sofre com isso, né? Já é dolorido para ela, por exemplo, ficar sem a convivência do papai e da mamãe. Tem casos e casos, né? Tem casos e casos, mas e ainda mais escutar isso, né? E diariamente e corriqueiramente, enfim, sua mãe não presta, seu pai não tá nem aí para você, sabe? Ele é um vagabundo, ele bebe, denigre a imagem do genitor. Não precisa disso, né? E aí nós vamos entrar dentro das leis naturais, ou chamadas sistêmicas, né? Para nós que trabalhamos com as duas. Ou seja, aí nós vamos ver o que essa pessoa, depois, com dificuldade de pertencer a esse sistema. Sim. Não é? Porque é um excluído, né, do sistema. É excluído. É um excluído do sistema familiar dela, sim. Ou o papai, ou a mamãe, né? Ou os dois. Os dois, sim. Não é? É interessante, Débora, a gente está falando, isso é muito triste. Sim, Whindersson, é triste demais, e está lotado, está cheio. Porque quando estamos tratando ali com o adulto, não é? Eu vou falar assim da minha parte, Débora, porque eu converso, né? Não é trato, eu converso muito com o adulto. Quantas vezes eu ouço isso, sabe? Muitas das vezes fazendo ou o diagnóstico sistêmico, ou até mesmo ali na constelação, ou alguma ferramenta, ou simplesmente numa conversa, tá? Sim. E eu vou e falo assim, eu pego, às vezes simplesmente eu pego um elemento para poder significar ali, tem um significado, porque às vezes está muito machucado, não é? E aí a pessoa vira e fala assim, eu não dou conta de olhar. Pensa o que é isso. É uma exclusão, né, do sistema. Exclusão do sistema. Ou seja,
é só um elemento. Eu até falo aqui, eu só estou colocando aqui, vamos fazer de conta, né? Vamos fazer de conta que está aqui o seu pai, não é? Aí, muito importante esse tema, estou entendendo bem o que é alienação parental. Ah, aqui, olha que coisa boa, que feedback importante. Ai, que delícia isso. Essa é a proposta, né, Débora? Sim, sim. É a conscientização, né? Exato. E aí, o que acontece? Então, muitas das vezes, uma mulher, por exemplo, que está ali vivenciando uma situação de violência, inclusive, ok? E que eu sei que tem a exclusão, mas eu estou ali para facilitar a situação. Então, às vezes eu peço para que ela olhe, e aí eu coloco, por vezes, né? Eu peço e falo, vamos fazer de conta, eu vejo que o problema está na maternagem, vamos fazer de conta, né? Aqui é sua mãe. Fala para ela, eu te vejo. E simplesmente boa parte fala assim, vejo? Ela nunca me viu. Ela não quis saber de mim. É muito triste, né? São padrões repetitivos. E aí você tem o quê? Quem é que está falando? Essa parte dela, da criança machucada. A criança machucada, sim. E aqui, né, Rose, a gente, só para também o pessoal entender, nós não estamos julgando e nem dizendo o que está certo ou o que está errado, né? Porque realmente, se ela vivenciou uma violência, nós não estamos aqui querendo justificar uma conduta do agressor, não é nada disso. Não! Né? Mas é uma situação que realmente precisa ser vista. Sim, exatamente. Aliás, é muito bem colocado, viu, Débora? Muito bem colocado. Aliás, a nossa postura, principalmente enquanto advogados sistêmicos, terapeutas, é sempre o olhar além do conflito. Sim. Sim. Né? E é claro que aquela pessoa está magoada, está machucada mesmo, porque sofreu uma violência. Isso é óbvio. Né? Mas, ela precisa, de alguma forma, cuidar dessa dor para não passar isso adiante. Não é mesmo? Até por amor aos seus filhos. Sim. E nós vemos o que acontece, que essas pessoas machucadas, muitas vezes, elas não conseguem trabalhar isso internamente. Sim. Internamente. E leva essa mágoa, esse rancor, ou, por exemplo, ciúmes, né, em casos de traição, leva isso para as crianças, para os filhos. Opa, peraí. Né? Então precisa trabalhar tudo isso que ela passou, com uma terapia, alguma vivência sistêmica, uma constelação familiar, enfim, o que ela achar que faz sentido no coração, né? Mas trabalhar isso, ela porque senão aí vai passar para os filhos, aí o filho e assim vai. Exatamente, exatamente. Porque aí o que acontece? Os filhos, é bem possível, né? Isso não é 100% dos casos, né, Rose? Mas é bem possível que eles tenham dificuldades de relacionamento. Exatamente. Né? Sim. Ou relacionamento afetivo, ou um relacionamento profissional ali, com o chefe, com os colegas de trabalho, um relacionamento social mesmo, com amizades, enfim. Sim. Todos os pilares ficam comprometidos. Sim. Ficam comprometidos. Então, Débora, eu vou aproveitar e vou trazer, eu nem vou trazer todas as perguntas, não. Porque não vai dar, tá? E aí... Nós podemos combinar um outro dia e também, quem tiver perguntas, Rose, pode me mandar um direct, uma mensagem particular no Instagram, que eu estou à disposição para responder, tá?
Ô, gente, quem me segue aqui, segue a doutora Débora, que o Instagram dela é doutora Débora Bernardo, né? Isso. Tá? Essa live Doutora também. Débora Bernardo. É, E eu estou super à disposição para responder as perguntas, as dúvidas, porque e realmente é algo que tem que analisar caso a caso, né, Rose? cada caso. Você tem um grupo, Débora, já aproveita e fala aí antes de eu falar o caso aqui. Isso, eu faço um trabalho voluntário com crianças, né? E nós vemos muito comumente esse tipo de situação, né? Até fazendo assim uma propaganda. Sim, por favor. Tem um trabalho muito lindo da Valdete, aqui de São Paulo. Ela tem uma escola para pais. É muito legal também. Quem quiser seguir, tá, procura no Instagram Escola para Pais. É um trabalho belíssimo, né? Então, é realmente uma escola. Eu acho que nós pais, nós estamos sempre aprendendo. Porque os nossos filhos não vêm com manual de instrução. É importante, né? É importante a gente conhecer. E outra, né, Rose? As crianças hoje em dia, elas são tão diferentes da minha geração, da sua geração. Elas são muito diferentes. Então, realmente, precisa estudar, né? E para poder ter bases, enfim. Estudar para ser pai e mãe. Eu acredito nisso. E ela faz um trabalho bem bacana também. E fica aí para o pessoal. Ótimo, tá bom? Ótimo. E a gente pode fazer outra na quarta que vem também, não é? E aí a gente divulga aqui para o pessoal, porque aí a gente aproveita e vai falando de cada caso e trazendo e aplicando aqui, porque ainda facilita mais para que as pessoas entendam, trabalhem a prevenção. Eu sei que tem muitos tios aqui, não é? Tem muitos aqui que, de repente, têm relacionamentos aonde tem lá os enteados, não é? É o namorado que já tem filho, os meus, os seus e os nossos. Essa é a realidade. Então, mais do que nunca, vão precisar o quê? Ser mais flexíveis, não é? Serem mais empáticos, amor na prática e não só de conversa, não é? Isso. Então, aquelas falas, né? Não sei aí em São Paulo, mas aqui eu ouço muito assim, eu não aguento esses meninos chatos, essa geração chata. Olha isso, olha as falas. Opa, cuidado. Cuidado. Não é assim, não. Uma geração é o útero da geração seguinte. Vou repetir. Uma geração é o útero da geração seguinte. Então, se essa geração mais jovem tem algo que não está te agradando, olha o que você fez na sua geração. É simples. Não é assim? É muito simples. Autorresponsabilidade, né? Para todo mundo. E aí, Débora, olha esse caso, né? Vocês que estão aqui nos acompanhando. Isso aqui é um caso concreto, eu não vou citar nomes, obviamente, chegou para mim no privado, tá? A seguinte forma, Débora, eu vou até pegar, deixa eu ver se não vai ficar, se eu vou ter condição de fazer aqui, que eu pus aqui, mas eu acho que ficou baixinho. Eu queria colocar aqui só para as pessoas observarem. Assim. Tá dando para ver? Assim. Tá. Olha isso. Meu pai, vou ler aqui porque eu vou deixar você, entendeu? Falar a respeito. Vou colocar o azul. Meu pai traiu a minha mãe. Quando eu era criança. Vou pegar uma criança.
eles sempre viveram separados dentro de casa. Minha mãe sempre falava comigo que meu pai não prestava. E não era para eu confiar nele. Hoje, sou adulta, mas não consigo relacionar com ele. Me sinto mal. O que aconteceu? É esta tal de alienação parental? Sim. Então, a imagem é a seguinte: pai e mãe dentro de casa. Você falou sobre isso, né? Eles Sim. não oficializaram nada. Sim. Mas viviam lá, entendeu? Se gladiando nos seus emaranhamentos. E a filha no meio disso aqui. Certo? Certo. Ela fala que ouviu mais da mãe. Ela não fala que ouviu do pai. Né? Sim. Que ela ouviu mais foi dessa mãe. Ela ouviu de forma também recorrente, né, Rose? Agora, olha aqui, Débora, de acordo até com as leis sistêmicas, meu pai traiu a minha mãe. O que você diz? Então. Né? É claro que assim, a gente tem que, né, como eu te falei, observar caso a caso e numa constelação fica muito mais evidente, né, o que aconteceu. Então, assim, não posso afirmar porque não sou consteladora ainda, né, também. Mas, assim, é claro que ela, como adulta, ela tem dificuldade de se relacionar com o pai. E provavelmente tem dificuldade no relacionamento também. Sim, ela coloca. Não, ela não colocou isso, não. Não, ela falou que ela tem dificuldade. Deixa eu pegar ela adulta. Ela tem. Aqui, ó, ela adulta aqui, ó. Ela tem dificuldade de relacionar com esse pai, né? Sim. Agora, veja bem. Pai e mãe, a pergunta que nós precisamos fazer, não é? Sim. Ela coloca ali, meu pai traiu a minha mãe. A pergunta é, quem foi que casou com quem? Foi pai e mãe? Ou foi um homem e uma mulher? E tem mais uma coisa, né, Rose, que infelizmente acontece. Os filhos, eles ficam no meio da relação de casal. O que acontece entre o papai e a mamãe, exatamente como casal, isso, ó. Não me diz respeito. Ela tá no meio ali, né? Até se você ver o bonequinho, ela tá no meio. Ela tá interferindo na relação de casal. E, né, se a gente for ver numa... então, assim, o que acontece com a papai e com a mamãe é assunto deles. Perfeito. Eles são adultos e eles resolvem. A mim, como filha, cabe amar o papai e a mamãe do jeito que são. Por quê? O papai e a mamãe, eles também são pessoas comuns e imperfeitas. Como todos nós. Né? Porque nós idealizamos o papai e a mamãe como se fossem super-heróis e, na verdade, são pessoas comuns e imperfeitas. E isso deve ser aceito. Então, são pessoas que, obviamente, vão falhar, que vão errar e que está tudo bem. E que aquele é o melhor papai, a melhor mamãe para mim. Perfeito. Para o meu aprendizado.
Então, o que, que eu vou aprender com isso? E nunca interferir na relação de casal. Isso eu vejo, Rose, assim, através dos cursos que eu venho fazendo, dos estudos, né? Um aprimoramento. Uhum. É claro que é uma dinâmica que já passou por mim isso também. Né? Você vê o papai e a mamãe brigando, você vai ficar do lado de um deles. Uhum. É aquele amor cego dos filhos, de querer salvar o papai e a mamãe. Perfeito. Né? E você fica ali. E você fica ali. Tudo é amor, né? Perde a ordem, né? Se a gente pensar nas 3 leis do amor, no pertencimento, ordem, hierarquia e o equilíbrio no dar e tomar, você está invertendo a ordem. Está no meio da relação do casal ali. Uhum. Mas é claro que você vai tomar as dores de um deles, ou dos dois, enfim. Uhum. Isso porque a criança é criança, gente. Exato. Né? Aí, por exemplo, nesse caso, Rose, o que aconteceu entre o casal, uma traição, enfim. Mas ela deve incluir o papai no coração dela. Ela deve ver, o papai pertence também no sistema familiar dela. O que aconteceu com os dois, aconteceu. Por que isso? Porque a partir do momento que você inclui no coração, a sua vida flui. Mesmo porque ele é Débora. Senão fica emperrado. Porque aquilo que eu te falei, você é metade papai, metade mamãe. Aqui, Débora, e inclusive complementando o que você está falando, e ela provavelmente, eu não sei se ela está aqui, eu não vi, porque tem muitas pessoas, mas se não tiver, ela vai assistir porque vai ficar gravado e eu também vou colocar lá no canal do YouTube, Legalmente Única, tá? O que acontece? Veja bem, eu diria para ela, hoje ela é adulta, certo? Uhum. Hoje ela é adulta. Hoje ela tem condição de olhar para essa situação. Sim. Como adulta, ela tem condição de olhar para isso daqui. Uhum. Pouco importa se houve aqui uma alienação por parte dessa mãe. Sim. Se ela quiser, de fato, olhar para tudo isso daqui, quer seja, como você colocou, através de uma constelação, ou através de uma terapia, através de uma conversa, tem tantas formas hoje. Enfim, Sim. de uma forma mais detalhada, tá tudo bem, é direito dela. Agora, olhando simplesmente para o que ela trouxe, veja bem, essa criança que está dentro dela hoje, adulta, porque nós trazemos as nossas memórias infantis, certo? Fica dentro de nós, o nosso lado criança. Ela vai ficar nessa prisão. Isso aqui é uma prisão. Aqui, ó. Isso é uma prisão. A alienação faz isso. Você não fica livre para fazer o quê? Sair daqui e dar prosseguimento à vida. E muito provavelmente, né, Rose, a alienadora, a mãe, ela não fez com intenção, ela fez porque ela estava machucada, porque houve uma traição. Sim, claro. Ela não fez com, vou fazer com o intuito de que, não, às vezes não. Às vezes não. E às vezes também, se nós formos olhar no sistema dela aqui atrás, ó, sabe-se lá se não estava também repetindo aqui alguns padrões, tá certo? Então, não nos cabe aqui jamais exercer nenhum juízo de valor. Agora, o que realmente, dentro do que ela trouxe aqui, que é um caso recorrente, não é? Isso. E enquanto... Figura do pai, né? Volto a insistir, ela como adulta, não é? Ela como adulta. Então, ela tem condição
de olhar para essa situação. E esse pai, ele está o quê? Excluído. E aí, a partir do momento em que ela entende que não foi pai e mãe que separaram, Sim. ou eles nem separaram, né? Eles estavam separados de fato, não de direito, mas que não foi pai que traiu mãe, mas que foi um homem que não cumpriu com a lealdade prometida a uma mulher. Uhum. Sim. Olha como muda. Cada um no seu lugar tem força, como muito bem coloca Bert Helling, não é? Sim. Então, Sim. quando eu coloco no lugar esse homem e essa mulher, fica completamente diferente para que eu possa olhar ali como adulta. Sim. E assim, colocar eles, né, no lugar e tomar a força deles para levar isso adiante na vida. Exato. Exato. Não é? É tomar lindo. Força do pai e mãe. Exato. Não é? Exato. Ui, caiu. Tomar a força. Por quê? Porque você tem, olha no espelho, olha lá no espelho. Seus 50% dele, 50% está aqui dentro. Como é que você vai negar isso pro resto da vida? Sim, sim. Não tem como. Não tem como. Não adianta. E a fala dela, olha lá, me sinto muito mal. Quantas enfermidades. E você vê que assim, hoje ela é adulta, né? Há quanto tempo ela vem sofrendo com isso? Né? Porque aconteceu, provavelmente ela era criança. E olha, por isso que a alienação parental ela é muito séria. Olha muito. As consequências psicológicas e emocionais, né? Para essa pessoa que hoje é adulta. Sim. Sofre com isso. Né? É muito sério isso. E fora. E se ela está relacionando ou já tentou relacionamentos, que aqui ela não está trazendo, provavelmente ela tem dificuldade com o masculino. Sim. Provavelmente ela tem dificuldade. Seja ele namorado, companheiro, patrão. Sim, sim, exatamente. Então, é muito amplo, muito amplo, não é? Então, Débora, eu vejo que esse assunto, ele... E alienação parental, você só... Pode falar. Finalizando, mas ela fere um direito fundamental da criança e do adolescente, que é ter uma convivência saudável. Uau. Na família. Isso é muito sério. Ela fere um direito fundamental. Porque toda criança e adolescente tem o direito de ter uma convivência saudável. Ela constitui, na verdade, um abuso moral. Uau. É um abuso moral. Né? Essa campanha de desqualificação do outro genitor, ela também, assim, como é que eu vou dizer? Ela constitui um descumprimento do dever inerente ao pátrio-poder. Ou até mesmo aquele que tem a guarda, tem a tutela. Né? O poder familiar. E Débora, em termos práticos, se nós estamos querendo, não é, lares melhores, eu sempre estou falando isso.
não é? Sim. Lares mais pacíficos. Nós estamos querendo que diminua números de Sim. violência, não é assim? Sim. Nós É. estamos, nós estamos querendo crianças saudáveis. O que tem de crianças enfermas? Cada dia aparece um CID diferente, não é assim? É. Cada coisa É. horrorosa, cada coisa terrível. Então, se nós estamos querendo tudo isso, nós Sim. precisamos olhar para essas questões, porque Sim. você vê que é sistêmico, está tudo conectado. É. Eu, É. eu, eu falo aqui da violência contra a mulher, eu converso aqui com essa mulher acerca de toda essa violência e de repente eu deparo com essa criança que vem dessa violência proveniente da alienação parental, que está lá dentro de uma violência que ocorre dentro de um lar. Olha isso. É. É isso mesmo, Rose. Não é? Infelizmente. É. E assim, né, Rose, esses atos de alienação parental, eles são tão comuns e por isso a importância da conscientização, porque, por exemplo, o casal discute. Já aconteceu isso comigo também. Discutir com meu marido. Opa, peraí. Uma coisa é discutir lá com o marido, outra coisa é chegar para minha filha e falar: seu pai não presta. Seu pai não sei o quê. Então, né? E muitas vezes nós vamos no ímpeto. Querer falar mal. Querer denegrir. Seu pai. Né? Exato. Então, hoje, Exato. vamos se policiar. É claro que o falar mal, ele é apenas uma das hipóteses, né? Denegrir a imagem do outro genitor é apenas uma das hipóteses. Tem essas hipóteses mais complexas, que são aquelas tirar a autoridade parental, dificultar a convivência, né? Tem essas questões mais complexas aí. Isso. Mas... Nós vamos falar mais. Hoje foi só para poder aquecer esse assunto tão vasto e tão importante. Débora, quarta-feira podemos voltar para a gente poder conversar mais, porque é muita coisa e Sim. muito importante, não é? Inclusive, tem uma parte aqui que eu gostei demais, que é justamente sobre essas consequências emocionais para os filhos. Para a gente estar pontuando muito, sabe? Isso. Essas consequências, porque, inclusive, eu tenho lido a respeito, né, de estar... eles já estão querendo implantar nas escolas sobre a inteligência emocional, educação emocional, porque estão vendo a necessidade, a importância, não é? Então, para a gente estar ampliando, falando, e aí nós vamos respondendo, né, as outras perguntas que estão aqui, que também tem toda uma complexidade, é bom a gente estar falando com mais detalhes, e vocês também. Vocês podem mandar para a gente, né? E mandar para você também. E também nós podemos falar acerca das sanções disciplinadas na lei, né? Ao alienador. Ótimo. O que pode acontecer com ele, né? Porque nós falamos os casos, as condutas, mas quais são as sanções? Sim, né? Excelente, excelente. Até mesmo para que as pessoas possam perceber que não é brincadeira, né? Porque aqui assim, dá uma ideia, porque é tanta bagunça, tanta confusão que é disseminada, né? Então dá-se uma ideia de que não, tá de boa. Tá, tudo, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. E não é bem assim, né? Vou continuar fazendo isso, tá tudo bem. E não, a lei prevê sanções. A lei prevê sanções. E isso, e tá funcionando. Tá funcionando, sim. Ô, Débora, de novo, querida, eu quero te agradecer, viu? Por você estar
você tem uma criança, né? 4 aninhos, né? Linda. 4 anos, Ana Clara. Ana Clara. Pois é. E aí tá aqui trazendo esse conhecimento tão importante pra gente, não é? Sim. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço, Rose. Obrigada pelo convite. Obrigada por participar. Para mim é uma alegria poder disseminar esse conteúdo, né? Que, no meu entendimento, é muito importante essa conscientização. Eu que agradeço. Agradeço também aos nossos ouvintes, as pessoas que participaram, colaboraram. Isso e mais uma vez estou à disposição. E eu quero deixar aqui para a reflexão nossa, sabe? Tem uma frase, eu gosto demais do Augusto Cury. Quem me segue sempre vê que eu estou postando. Eu tenho muitos livros dele e desde a minha adolescência eu já li Augusto Cury. E ele tem uma frase que é a seguinte: as decepções de uma criança percorrem as artérias do adulto. Então, eu finalizo essa live com essa frase dele, para que nós possamos estar refletindo acerca disso. Ok? E no mais, fiquem todos com Deus e muito obrigada. E até semana que vem. Ok? Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada.